Olá pessoal, então sejam bem-vindos a essa nossa série de vídeos. Aqui é a nossa aula 1, a aula em que a gente vai falar um pouco sobre como está o mercado da advocacia em geral e a gente vai começar a desenhar uma porta de saída para essa situação que a gente vive hoje no mercado da advocacia, essa situação de um mercado que a gente chama de saturado, um mercado em que há muita concorrência, em que os honorários estão baixando, em que há poucas ou quase nenhuma oportunidade de emprego, a situação de quem está se formando agora está bem difícil, bem complicada, salários muito baixos, salários abaixo dos pisos da OAB, né? Então, assim, essa situação que a gente está vivendo, é importante que a gente tenha um pouco de clareza sobre o que está acontecendo, né? Estamos todos nós enxergando a situação difícil da advocacia em geral, então a gente que vive às vezes no olho do furacão sente de um lado, sente do outro essa questão de perceber, a situação está ruim, está tendo uma crise, está difícil, mas aí como a gente está no olho do furacão, a gente não para analisar, para avaliar o porquê disso que está acontecendo, né? E é muito importante a gente avaliar o porquê, porque com essa análise é que a gente vai conseguir desenhar portas de saída. E aqui nessa aula também, então, a gente vai ter uma análise do porquê que o mercado está complicado, por que está faltando emprego, por que está faltando trabalho, por que os honorários estão baixando, por que os clientes estão chorando por preço, pedindo para parcelar. E a gente vai desenhar uma porta de saída também. Mas como eu falei para vocês, vamos jogar uma luz um pouco sobre essa situação da advocacia. Por que está assim? Por que está difícil para muita gente, né? Por que está difícil conseguir cliente? Por que está difícil conseguir emprego? Por que os clientes estão chorando tanto por preço? Bom, a minha visão, a minha análise até como economista é que existem 5 grandes pilares para que isso esteja acontecendo. O primeiro grande pilar é a enorme quantidade de advogados que nós temos hoje. São 1,2 milhão de advogados mesmo, né, com a AB nas mãos, ou seja, uma quantidade enorme se comparada à população brasileira e se comparada a outros países. Então, esse já é um ponto de saturação. Muita oferta de serviço, né, uma quantidade grande de advogados para pouca demanda proporcional. Então, quando há muita oferta, pouca demanda, a tendência é que haja uma redução de preço mesmo, uma lei natural da economia. O segundo ponto que a gente precisa avaliar é que existe mais ou menos a mesma quantidade de estudantes de direito. Então nós temos 1,2 milhão de advogados e nós temos 1,2 milhão de estudantes de direito. Ou seja, a gente tem um estoque de advogados aí pronto para entrar no mercado em até 5 anos de 1,2 milhão. Então a gente tem um potencial de em 5 anos, vai demorar um pouco mais, mas um potencial de em 5 anos a gente dobrar essa quantidade de advogados e chegar a 2 milhões, 2,4 milhões de advogados. Então, o que é uma situação já muito saturada, já muito inchada, tem um potencial de inchar ainda mais, porque a gente tem muitas faculdades de direito, muita gente se formando, enfim, por diversas razões a gente tem esse estoque muito grande. E a terceira questão que muita gente me fala, não, tudo bem, mas as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, estudem direito não para advogar, mas porque elas querem fazer concurso público. E talvez em termos de graduação, a faculdade de Direito seja que melhor auxilie alguém a passar em um concurso público, porque todo concurso público vai ter questões ali de direito, né? Então muita gente faz essa faculdade para fazer concursos públicos. Eu concordo com esse raciocínio. Na verdade, eu concordava com esse raciocínio lá até mais ou menos 2017, 2018, porque a gente vinha de uma crise econômica muito forte, ainda não se recuperou, mas com a virada de governo, com a entrada de novo governo, houve um entendimento da necessidade de cortar custos, de enxugar gastos. E aí o novo governo federal determinou que não houvesse novos concursos públicos. E o governo federal é um dos grandes contratadores. E isso está acontecendo em todos os órgãos de governos estaduais, judiciário, executivo, legislativo, está diminuindo muito a quantidade de concursos. Então, se a gente já tinha muita gente, se a competitividade dos concursos já era enorme, agora ela vai ficar mais alta ainda. Ou seja, a melhor alternativa, ou a melhor segunda alternativa para essas pessoas que estavam querendo buscar um concurso público vai ser advogar, porque elas já fizeram a faculdade, vão passar ali no OAB, vão estudar para passar no OAB, e aí elas vão tentar o mercado da advocacia, né? Então, o fato de os concursos estarem minguando está fazendo também que o mercado de advocacia fique mais saturado. O quarto ponto é a questão da tecnologia.
né? Tecnologia de informação, softwares, inteligência artificial, isso já é uma realidade, pessoal, né? Já é uma realidade. Já temos aí diversos softwares chamados robôs, Dr. Victor, Doutora Luzia e diversos outros espalhados pelo STF, pelo STJ, por diversos TJs aí ao redor do país, que já estão fazendo petições automatizadas. E então, veja que casa com aquela linha do concurso. A máquina está substituindo ou vai substituir diversos servidores públicos, os concursos vão diminuir, mas também isso vale para a advocacia. O software vai fazer diversas atividades repetitivas, rotineiras, que hoje advogados são contratados para fazer. Então, algumas vagas, não todas, a advocacia não vai sumir, eu não acredito nisso de jeito nenhum, mas algumas vagas e alguns tipos de trabalho como a gente conhece hoje vão ser substituídos sim pela tecnologia. Isso é natural, isso acontece em todos os ramos do conhecimento, em todas as profissões, desde a Revolução Industrial, né? Então isso é algo natural, vai acontecer, mas a gente precisa se preparar para isso. E o quinto ponto, como eu vinha falando para vocês, a gente vinha de uma crise econômica, que a gente não havia se recuperado dessa crise econômica e agora essa crise está exacerbada por conta do coronavírus. Então, com toda a atividade econômica em crise, isso também contribui para achatamento de preços, para diminuição de honorários, para demissões, para falta de oportunidades. Então, essa é a clareza que eu quero que vocês tenham do porquê, das razões por trás da saturação do mercado de advocacia. São essas 5 que eu estou tratando aqui. Legal, mas às vezes esse tipo de leitura, esse tipo de análise pode parecer muito pessimista, muito até mórbida, mas vocês todos já devem ter ouvido falar que crise também é sinônimo de oportunidade, né? Crise é onde os melhores empreendedores se sobressaem, é onde pessoas se reinventam, é onde quando há novas invenções. E muita gente consegue ganhar muito dinheiro na crise, muita gente consegue ganhar muito sucesso na crise. Agora, uma questão óbvia, mas que muita gente não se dá conta. Na crise, você não vai conseguir ter sucesso fazendo as mesmas coisas que nos levaram como sociedade a uma crise ou que levaram um ou outro determinado ramo de atuação a uma crise, uma saturação. O que eu estou querendo dizer? Se a gente continuar fazendo a advocacia do mesmo jeito, atuando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, cobrando dos clientes do mesmo jeito e nos mesmos ramos de atuação, a gente não vai sair da crise. Na verdade, a gente vai se afundar como se estivesse em areia movediça. Vai tentar e vai se afundar ainda mais. Ou seja, é preciso fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas inovadoras para que a gente possa sair da crise. E é aqui que a gente começa a desenhar a nossa porta de saída, o nosso caminho alternativo para sair dessa crise, tá? Para sistematizar o nosso conhecimento, o caminho que eu vou mostrar para vocês aqui é o chamado estratégia do Oceano Azul, que eu apliquei na minha carreira, apliquei nos meus cursos, no meu método e tem funcionado bastante, tem funcionado para mim, tem funcionado para meus alunos. Essa estratégia é baseada neste livro aqui que vocês estão vendo, chamado A Estratégia do Oceano Azul. Ele é um best-seller mundial, tem mais de 3,6 milhões de vendas ao redor do mundo, né? É um clássico, um case de sucesso aí no mundo da gestão e serve para ser aplicado para a gente na advocacia. Claro que é um livro extenso, com mais de 300 páginas, eu vou tentar resumir o que ele passa, a ideia principal, para que você possa sair de um mercado saturado, ou que ele chama de oceano vermelho, né? Então, conceitualização do livro A Estratégia do Oceano Azul para um mercado saturado. Ele chama esse mercado de saturado de oceano vermelho, ou um mercado comoditizado, onde não há diferenciação entre produtos, não há diferenciação entre serviços, há apenas um canibalismo. Ou seja, quando você não consegue mais se diferenciar no mercado, a única maneira de você conquistar clientes é baixando o preço. Então, vamos lá. Quando você não consegue mais se diferenciar no mercado, isso pode ser causado por diversas razões, mas principalmente por haver muita oferta, que é o nosso caso, há muitos advogados, a gente não consegue se diferenciar porque há muitos advogados, então a única maneira que os advogados estão brigando por conseguir novos clientes é diminuindo o preço, canibalizando o preço. Isso também é chamado de comoditização, porque os serviços ficam iguais, que é uma commodity, né? E aí a única coisa que você varia é preço.
Tá? Então, isso o livro chama de Oceano Vermelho. Por quê? A analogia aqui é que está um tentando morder cliente do outro, um tubarão tentando morder cliente do outro. Então, essas águas ficam sangrentas, ficam vermelhas de sangue por conta dessa competição canibal. Tá? Então, aí, Oceano Vermelho, mercado comoditizado, briga por preço. E o que o livro vai dizer, o que os autores do livro vão dizer para a gente fazer para sair dessa situação, né? Aqui uma sacada muito importante do livro. Sacada genial do livro é a seguinte: olha, eu não estou aqui para ensinar vocês a como competirem nesse mercado e se diferenciarem nesse mercado. Não, a sacada genial do livro é: esquece esse mercado, ele já está saturado. O que você tem que fazer é criar um novo mercado, criar o seu próprio oceano azul, né? De uma maneira inovadora, de uma maneira disruptiva. E para isso o livro traz 4 grandes pilares, 4 grandes passos. Ele explica ao longo do livro esses grandes passos. Se você quiser saber mais, compre o livro, eu recomendo, é um livro muito bacana, um livro muito bom, traz muitos insights, e ele vai contando esses 4 grandes passos, dando exemplo de diversas empresas que fizeram isso. E a empresa principal aqui que ele trata é do Cirque du Soleil. A gente vai dar alguns exemplos. Mas, para que você já tenha noção, para que você já tenha em mente, o que você está querendo dizer, professor? Você está querendo dizer para eu sair da advocacia, né, ir para outro mercado? Não. É ir para um outro mercado, pensar em uma nova maneira de atuar dentro da advocacia. E aqui você pode pensar diversas coisas, mas dentro dessa nossa semana aqui, dentro desse nosso conjunto de aulas, a gente está tratando de advocacia para startups, de fazer o que eu fiz na minha carreira, criar esse novo mercado, enxergar um novo mercado que estava surgindo, criar o meu próprio oceano azul na advocacia e nadar de braçada, porque tem pouquíssimos ou quase nenhum concorrente. Então o oceano está azulzinho, azulzinho, azulzinho. Tá? É isso que eu estou propondo para vocês. Para quem ainda não sabe ou não tem a conceituação de uma startup, o que é uma startup, a gente vai falar na próxima aula. Tá? Mas pensa na Uber. Tá? Pensa na Uber por enquanto, para os nossos exemplos, que, veja, não competir com o táxi. A Uber não foi competir com o táxi no mesmo mercado de táxi, apenas com algumas melhorias. Não, a Uber criou um novo mercado, pegou o mercado de transporte privado, virou de cabeça para baixo, né? Trouxe tantas inovações, foi tão disruptiva que ela criou um mercado novo para si própria e nada de braçadas nesse oceano azul. É essa a analogia, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Que você não deve tentar competir nesse mercado que já está saturado. Você deve sair, buscar maneiras de sair desse novo mercado e criar esse oceano azul para você. Como? Aplicando o método do livro, são 4 passos. Aumentar, reduzir, eliminar e criar. Aumentar, reduzir, eliminar e criar. Então você vai ter que analisar o mercado em que você está atuando, analisar o mercado em que você deseja atuar com esses 4 focos, sabendo o seguinte: o que você vai analisar, o que você vai buscar. Você vai analisar coisas, atributos de mercado que os clientes valorizam muito, atributos de mercado que os clientes não valorizam ou valorizam pouco, e atributos de mercado que os advogados, que os escritórios de advocacia estão fazendo. O que esses escritórios, o que os advogados estão entregando, estão fazendo. Eu vou dar os exemplos para vocês vão conseguir entender melhor já seguindo aqui os 4 passos. Então vamos começar pelo método aumentar. E aí eu vou dar o exemplo do Cirque du Soleil, que é um novo circo, né? A gente vai entender melhor o que é o Cirque du Soleil e depois vou trazer para a advocacia, tá? Mas basicamente o mercado de circos era um mercado completamente saturado. Todos os circos eram já considerados iguais, todos tinham picadeiros, todos tinham animais, todos eram feitos de uma lona mais ou menos do mesmo jeito, era itinerante, chegava na praça da cidade, num campo de futebol, num estádio, aqueles banquetes de madeira, palhaço, animais, aqueles arremessos de faca, Globo da Morte, etc. Então, tudo muito igual, mercado saturado, os preços dos ingressos lá embaixo, R$10, R$15, R$20 no máximo. O que o Cirque du Soleil fez? Ele reinventou, né, um novo mercado que hoje você não consegue nem dizer que o Cirque du Soleil é um circo normal. Ele é mistura de um espetáculo da Broadway, de teatro, de espetáculo de música, de show de música com circo. Então, criou um novo mercado, né? Justamente por isso, porque
trouxe tanta inovação que conseguiu sair daquele mercado vermelho e ir para o Oceano Azul. E hoje o Cirque du Soleil cobra coisa de $200 o ingresso, 150, 200, $300 a depender do lugar. Então, para vocês terem noção de como eles realmente conseguiram isso. Legal. Primeiro passo, então, da estratégia do Oceano Azul que o Cirque du Soleil utilizou e que a gente pode utilizar na advocacia. Aumentar. Aumentar o quê? Lembra que eu falei para vocês olharem para o mercado que vocês querem atuar? Pensando nos atributos que os clientes gostam e pensando no que é entregue ao cliente. Então, aumentar o seguinte, o que meu cliente gosta, o que o cliente desse mercado gosta, mas que os concorrentes não estão entregando direito, não estão entregando ou estão entregando pouco, mas que o cliente valoriza muito. Ou seja, o cliente valoriza muito, mas o mercado entrega pouco ou não entrega. Você vai olhar para esse atributo e vai elevar, você vai aumentar a entrega desse atributo. O que o Cirque du Soleil fez? Conforto. Todo circo é meio aquele chão de terra suja, aqueles bancos desconfortáveis. Não, o Cirque du Soleil é super chique. Bancos com encosto, conforto, ambiente climatizado. Por quê? Porque eles perceberam que os clientes gostavam disso, queriam ter conforto. Legal, o que você pode aumentar na sua advocacia que o cliente valoriza muito, mas que o mercado não entrega? Feedback, relatório, explicação do processo. Os clientes não são carentes. Faça essa pergunta. Os clientes não são carentes, eles não gostam de atenção, eles não gostam quando a gente explica para eles, quando tem uma ligação, quando tem um relatório detalhado. Todo mundo já percebeu isso. Acontece o quê? Que a gente faz um relatório automatizado lá do software, frio, completamente frio, que vai por e-mail, com juridiquês, que o cliente não entende nada. Mas, pessoal, se isso é algo que o cliente valoriza, a gente precisa aumentar essa entrega. Então, um relatório humanizado, sem juridiquês, de voz, de repente um áudio no WhatsApp ao invés de um e-mail frio, uma ligação, se for possível, com explicação detalhada. Se o cliente for realmente muito importante, uma reunião presencial, para que haja essa entrega de um atributo que o cliente valoriza muito. O cliente valoriza muito, então a gente tem que entregar o que o cliente valoriza muito, tá? Então, aumenta aquilo que o seu cliente está valorizando, mas que o mercado não está entregando. Então, o segundo passo do método nessa linha é você reduzir. Reduzir o quê? Coisas que os clientes valorizam pouco, mas que o mercado entrega muito. Isso significa o quê? Que você está gastando dinheiro à toa, que você está tendo custo à toa, porque o cliente valoriza pouco. Ele até gosta daquilo, assim, mas ele valoriza muito pouco. Você está indo além, então você está gastando além da conta. O que o Cirque du Soleil percebeu? Eles gastavam muito dinheiro com artistas de nome, principalmente os palhaços que eram famosos. E como eles ficavam famosos, eles cobravam um cachê maior. E isso aumentava os custos do circo, mas o público não estava muito aí se eu quero o palhaço fulano ou ciclano. O que importava era o conjunto da obra e se o palhaço era engraçado. Então o circo reduziu isso, reduziu a exposição do palhaço, que antes era uma figura central, e hoje apresenta o espetáculo como um todo. E aí ele não tem estrelas de renome, é sempre um conjunto da obra. Então eles conseguiram reduzir o custo e entregar exatamente o que o cliente quer. E o que você pode fazer nessa mesma linha na advocacia? Para pensar o seguinte, hoje um mito que ainda existe e que eu estou tentando derrubar, porque eu vivi isso na prática. Aquela história de que o cliente gosta de ver um escritório pomposo, com uma decoração pesada, com artigos de luxo, no melhor endereço da cidade, tem que ter uma secretária para receber o meu cliente, tem que estar tudo lindo, tem que ser o melhor café, tem que ter suco, tem que ter uma garrafa de uísque, tem que ser de mármore, de granito, móveis ingleses, sabe essa coisa assim pesada? Não, esquece isso. Pouquíssimos clientes ainda valorizam isso, então reduz, você está gastando muito além. Isso é um peso principalmente para quem está querendo começar na advocacia. Você fazer um gasto desse é muito ruim, porque você faz uma dívida muito grande, você fica muito atrás e os clientes não estão valorizando mais tanto isso, então reduz. E o que é interessante aqui, porque a gente está falando e vai falar ao longo das aulas de advocacia de startup, é que esse tipo de cliente ele valoriza menos ainda, ele está acostumado a trabalhar via conferência, a trabalhar de coworking, a fazer home office, então ele não está importando para essa estrutura, então elimina, faz uma estrutura mínima no home office ou paga um coworking bacana para você ir trabalhar, para você ter um lugar onde receber seu cliente, elimina não, reduz esse custo que você tem,
porque o seu cliente não está valorizando tanto, ainda mais na advocacia de startup. E aí você vai gastar com eficiência, você vai atingir o nível de focar os seus gastos, os seus investimentos onde realmente faz diferença. Lembrar, aumentando o que tem que aumentar, diminuindo o que tem para diminuir. Terceiro passo, eliminar, né? Tirar. O que o mercado entrega, mas que o cliente não gosta. Mesmo assim, o mercado não fez pesquisa, o mercado não está antenado com o que o cliente quer, está entregando, está gastando à toa porque o cliente não gosta, né? Isso, o Cirque du Soleil fez o seguinte, ele percebeu e fez um movimento bastante corajoso na indústria do circo, foi eliminar espetáculos com animais. E parem para pensar na nossa infância, né? Espetáculos com animais são o símbolo de um circo, né? Mas eles eliminaram por quê? Porque fizeram pesquisas e entenderam que principalmente as novas gerações não gostavam de espetáculos com animais porque entendiam que era muita crueldade com os animais, que os animais ficavam em condições insalubres, que era muita maldade com eles, que eles não se alimentavam direito, que eles ficavam presos. Então eles não gostavam mais de ver aquilo. E veja que esse era um dos custos, se não o maior custo do circo, manter animais, alimentar animais. Pensa em alimentar um elefante, um leão, né? Então, a indústria, o mercado estava entregando algo que o cliente não queria e gastando muita grana com isso, né? Então, eles simplesmente eliminaram os espetáculos com animais. E na advocacia, o que você pode eliminar que muita gente ainda faz, mas que o cliente não quer, que o cliente não gosta? Na minha opinião, e principalmente nesse mercado, formalismo, burocracia, juridiquês, né? Essa coisa toda pomposa que se reflete lá na decoração do escritório, mas se reflete também na linguagem, na maneira de conversar, na maneira de se vestir, na maneira de escrever uma petição ou e-mail para o cliente. Gente, são poucos clientes que gostam disso, ou quase nenhum. E eu afirmo para vocês, no ramo que a gente está tratando, nenhum cliente gosta disso. Eles gostam do sem juridiquês, eles gostam do direto ao ponto, eles gostam do informal. Vocês veem que meus vídeos todos são sem gravata, sem paletó, porque o mercado não aceita isso. E vocês vão perceber que pouco a pouco, quase todos os mercados vão seguir essa tendência. Então, vamos eliminar isso, porque isso só é energia e gasto à toa na nossa advocacia. Legal? E o último ponto, quarto ponto, que é o criar. Pessoal, e esse é o pilar central do método da estratégia do Oceano Azul, porque se você consegue fazer os três outros, aumentar, reduzir e eliminar, você faz um movimento bacana de se diferenciar, mas você não consegue ainda sair do Oceano Vermelho e ir para o Oceano Azul. Você só consegue fazer esse salto, criar um novo mercado, realmente quando você consegue criar. Aqui é o diferencial, aqui é o pulo do gato e aqui é a inovação de valor. Então, de novo, né, lá no exemplo da Uber, a Uber não criou um sistema para táxis, para você chamar um táxi. Se ela tivesse feito isso, ela teria aumentado, teria eliminado e teria reduzido. Teria conseguido fazer isso, teria melhorado o sistema de táxi, mas não, ela criou, ela fez o quarto passo, ela criou algo novo, uma inovação de valor, um diferencial, e foi isso que fez com que ela criasse um mercado novo, né? O Cirque du Soleil também, ele trouxe uma nova maneira de entretenimento, com diversos artistas, com a música ao vivo, com dança, com ginástica, com elementos do circo, com um palhaço um pouco diferente, com espetáculos temáticos, como se fosse uma peça de teatro mesmo. Tem diversos espetáculos itinerantes ao redor do mundo e tem espetáculos fixos também, então consegue agregar muito valor à marca porque eles estão no mundo inteiro, criou uma legião de fãs no mundo inteiro, isso gera receita milionária, eles faturam centenas de milhões de dólares por ano por conta de ter criado esse novo mercado. E aí eu vou deixar uma bola para você aqui. Primeira questão é a seguinte, toda mudança é muito difícil de se fazer porque a gente sai da zona de conforto, né? E principalmente porque as pessoas em nossa volta e a nossa cabeça, a nossa mente vão falar assim, como você está mudando, todo mundo faz isso há muito tempo, que história é essa que você está querendo mudar, que você está querendo inovar, isso não vai dar certo, isso é muito arriscado, não está vendo que está todo mundo fazendo assim, você está fazendo assado? Lembra do que eu conversei com vocês lá no início sobre crise. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, pensando da mesma maneira, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, é necessário sim fazer diferente para poder inovar, para poder buscar novos mercados. E quando o Cirque du Soleil iniciou, eles também ouviram essas mesmas coisas. Você não vai conseguir cobrar mais de R$10, mais de $10. O mercado de circo está saturado, você está vindo com essa pompa toda.
Pessoal, hoje eles conseguem cobrar 100, 150, 200, 300 dólares. Quando vem aqui para o Brasil, os ingressos chegam a custar 800 reais, né? Então eles conseguiram isso por quê? Porque a maneira dele de se diferenciar no mercado não é o preço. Eles não precisam se diferenciar por conta do preço. Eles não brigam por preço. Por quê? Porque eles não estão no Oceano Vermelho. Porque eles estão no Oceano Azul. E isso vem com os 4 passos, mas principalmente com criar esse diferencial, essa inovação de valor. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira reflexão que eu queria deixar para vocês. E a segunda reflexão é como fazer isso no mercado da advocacia? Como criar essa inovação de valor no mercado da advocacia? Bom, é isso que eu venho fazendo na minha carreira já há anos, é isso que eu ainda estou fazendo e por isso estou atuando de uma maneira diferenciada, com inovações, não só no mercado de direito de startup, mas também aqui fazendo o que eu faço, compartilhando conhecimento, e foi por essa razão que a gente criou essa série de aulas, que a gente criou esse desafio, para justamente para que você tenha um entendimento teórico do que está acontecendo, para onde eu estou te direcionando para esse ramo, para essa advocacia das startups, mas para que você possa colocar a mão na massa e não ter só a teoria, mas ter a prática também, começar a fazer já a partir da primeira aula e conseguir já, ao final desse desafio, iniciar a sua advocacia para startups. Bom, então terminada a aula 1, hoje você vai ter 2 tarefas apenas, simples, curtas, objetivas, que uma é um teste de conhecimento para que você possa fixar o que a gente passou nessa aula e outra é uma pesquisa para que a gente possa entender melhor você, as suas necessidades, as suas dores e melhorar o nosso desafio, melhorar o nosso conteúdo. Então você vai receber o link dos 2, tá? Basta preencher, tranquilo, fazer, dar as suas respostas sinceras. Você não vai ser avaliado pelas respostas, se está certo ou se está errado. O que a gente quer avaliar aqui é se você está fazendo, se você está colocando energia nisso, tá? Então não se preocupa, faz a sua pesquisa. Se você tiver com dúvida de responder, volta o vídeo, pesquisa na internet, lê livro, enfim. O que a gente quer é ver você se mexendo, colocando energia, porque é isso que vai fazer com que você seja um ótimo profissional, um ótimo advogado de startups, tá bom? Então você vai receber o link para as 2 tarefas aqui da nossa aula número 1 e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.